Deus, você pode se assentar, meu querido. Glória a Deus. Que dias que estamos vivendo aqui, não? Que coisa maravilhosa que nós estamos experimentando nesses dias de profetizando, nessa semana. Tenho certeza que tem sido intenso para você, e de fato é, mas nós estamos vivendo coisas maravilhosas nesses dias. Eu tenho certeza disso, que nós temos vivido e vendo a cada dia que passa coisas incríveis neste lugar. Nós falamos sobre tantas coisas durante a semana, falamos sobre oração, falamos sobre o tempo de Deus e os céus, primeiro, segundo, terceiro céu, falamos sobre atitude, falamos sobre aliança e o poder da decisão. E ouvimos os testemunhos sobre tudo isso. Saiba que o testemunho, na verdade, é a teoria sendo colocada em prática. Cada testemunho que nós ouvimos nesse lugar, o testemunho fortalece a nossa fé, ativa a nossa fé ainda mais. E tudo que é falado aqui, vem o testemunho para corroborar aquilo que nós estamos ouvindo. Isso é maravilhoso. Também, além de cada palavra maravilhosa, cada ministração maravilhosa, nós fomos ativados profeticamente. Esses dias estamos sendo ativados profeticamente por palavras direcionadas do trono de Deus para o coração do nosso pastor. E ele trouxe palavras de recomeço, de despertamento, de comprometimento, de coragem e de agir em conquista. E ainda há pelo menos mais duas palavras, hoje e amanhã, para ser lançada para a igreja também. E é visível o que está acontecendo conosco, porque além dessas ministrações, além das orações proféticas, além das palavras que estão sendo lançadas, nós estamos olhando, como o pastor André disse aqui, literalmente o que está acontecendo com a nossa vida através daquele jarro, através daquele vaso. Nós estamos sendo cheios, e cheios até transbordar, até realmente espalhar, até transbordar por todos os lados. Isso você vai ver amanhã, mas isso já está acontecendo, um mover, algo extraordinário está acontecendo no nosso coração. E eu sei que talvez você ainda não está totalmente ligado a tudo isso que está acontecendo, mas eu quero te dizer que até amanhã algo vai acontecer no seu coração, você vai ser marcado por isso, você vai transbordar, e isso tem um motivo, meu querido, isso tem um motivo, esse transbordar é para realmente jorrar vida para todos os lugares, para todas as pessoas que estão ao seu redor. A Isabela, na quinta-feira, na abertura, ela fez uma pergunta retórica. Ela disse, vivendo todos esses dias aqui, esse profetizando, como é que nós vamos acabar? Como é que nós vamos acabar esses dias? Como que nós vamos estar nesses dias? E mesmo sendo uma pergunta retórica, eu quero reforçar a resposta dessa pergunta. Nós vamos acabar nessa semana do jeito que nós estamos sendo preparados. Pense que essa semana profetizando, está sendo preparado uma pista. E sabe como nós vamos terminar? Alçando voo nessa pista. Cada palavra, cada coisa, cada palavra profética, cada ministração a pavimentação, é o piche, é a pedra, é o cimento, é todo o material usado para pavimentar. E aí vem uma palavra profética do pastor, que é aquele rolo compressor, amassando aquilo, concretizando aquela pista. E nós estamos vendo essa pista sendo montada, está vendo essa pista sendo pavimentada. E sabe qual vai ser o nosso destino? Alçar voo. Meu querido, você nasceu para voar, e esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, nascidos para voar. Veja que tudo que nós falamos aqui nessa noite, o objetivo final é o voo. Tudo que nós falamos aqui, o objetivo é para você voar. Nós falamos na segunda-feira sobre oração, e quem já experimentou o poder da oração sabe que a oração te dá asas. Tem uma mídia falando que é o Red Bull que te dá asas. Não, não é o Red Bull, é a oração que te dá asas.
Quem já experimentou essa viagem da oração? Para onde você talvez foi? Quando Paulo foi arrebatado lá, ele fala, foi através da oração. A oração nos leva a tantos lugares e foi falado isso. A oração te faz voar. Tem até uma música do Cádiz Barneia, do tempo antigo, que fala: mas eu conheço um voo, viagem profunda, caminho brilhante, viagem da oração. A oração é uma viagem, é algo tridimensional. Você vai para lugares maravilhosos através da oração. E foi falado sobre oração. Também nós falamos sobre o tempo, e nós falamos sobre o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Me diz, como que você vai chegar nesse céu? Se não através de um voo. Quando você voa, você pode chegar até o terceiro céu. E nós ouvimos terça-feira os benefícios do terceiro céu. E daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho. Falamos sobre atitude. E se você quer voar, você precisa tomar uma atitude. Quem já assistiu aqueles filmes do Homem-Aranha, principalmente os primeiros filmes que contam a história de como ele é picado, e aquela aranha foi transformando o corpo dele, ele começou a ter poderes, e ele começou a desenvolver a força, e ele vai desenvolvendo várias coisas, e a gente vai vendo o desenvolvimento do filme, o desenvolver da força dele. Mas qual que é uma das últimas coisas que ele desenvolve? A capacidade de voar naqueles prédios, né, jogando teia e se balançando naquele... Mas ele tem que tomar uma atitude. E os filmes que retratam isso mostram o Homem-Aranha tendo que... Falou, vamos ver o que vai dar. E tendo uma atitude de saltar. E a hora que ele salta, de alguma forma, sai as teias e ele começa lá a balançar nos prédios. E falamos sobre atitude na quarta-feira. Para você voar, você precisa tomar uma atitude. Falamos sobre aliança. E a aliança é um benefício de ter uma aliança com Deus, é que Ele nos dá asas. E falamos sobre o poder da nossa decisão. Meu querido, eu quero que você grave uma frase no seu coração que me impactou muito e quero que cause um impacto na tua vida também. Abra suas asas. Nós somos humanos e nascemos para voar. Abra suas asas. Nós somos humanos e nascemos para voar. Mas talvez alguma coisa está te impedindo de voar. Talvez alguma coisa, os mesmos erros, as mesmas falhas, às vezes as mesmas prisões, algemas, estão te impedindo de voar. Conta-se uma história de um instrutor de voo muito conhecido, muito famoso. Eles estavam numa expedição, mas com um avião não tão forte para carregar as coisas. Era um avião pequeno. E aí aquele instrutor falou: olha, vamos lá, vai carregando esse avião, vai pondo tudo aí que vocês arranjaram, as pedras, tudo que vocês estão explorando, os materiais, os animais, vai pondo tudo aí. Mas aquele avião não era tão potente, mas o instrutor as pessoas confiaram naquele instrutor. Afinal, ele era muito conhecido. E as pessoas colocaram tudo naquele avião e foram alçar voo. Porém, o avião foi, e de repente, caiu. E aí houve aquele desespero, a hora que caiu, o pessoal, meu Deus, caiu. Onde que nós estamos? Nós estamos no meio da selva. E agora, como que nós vamos fazer para chegar? Mas o instrutor estava lá calmo, tranquilo. Estava vendo todo o desespero daqueles passageiros, dos exploradores. E aqueles exploradores chegaram até o instrutor e falaram: o senhor não está nervoso? Nós caímos aqui no meio da selva, estamos perdidos. Daí o instrutor falou: não estamos perdidos. Mas como o senhor sabe? Porque nós caímos a 50 metros do local da última vez que eu caí de avião. Moral da história: se você não mudar suas atitudes, se você não mudar, por mais conhecimento que você esteja, você sempre vai cair. Não adianta a gente ter o conhecimento e não colocar em prática. Não adianta a gente estar aqui recebendo todas as palavras e não colocar em prática aquilo. Porque senão o voo vai, o teco-teco vai começar, mas ele vai cair. E às vezes vai cair só 50 metros
adiante daquilo que você avançou o ano passado. Talvez esse avião vai cair uns 100 metros, um pouquinho mais, porque nós já estamos, talvez, nem lembro quantos anos fazendo profetizando. Temos intensificado mais nos últimos 2, 3 anos, mas a gente sempre teve esse compromisso de estar orando, abençoando. Mas até onde vai o profetizando na tua vida, no ano? Para alguns chega até janeiro, cai. Às vezes vai até fevereiro, às vezes vai até março, mas sempre está caindo. Por quê? Porque tem as mesmas práticas. Não equipa o avião, não melhora o avião, não capacita esse avião para alçar voos mais altos. E nós estamos aqui nessa semana para mudar essa história, para equipar o nosso avião de modo que nós cheguemos ao nosso destino. Porque a pista está formada, a pavimentação está feita. Basta, como contamos a primeira música, correr de braços abertos. Meu irmão, minha irmã, se você correr de braços abertos numa semana dessa, num sábado, sexto dia, eu te garanto, você vai voar. Eu te garanto que se você se desafiar a começar a correr por aqui neste lugar, você vai voar. Mas existe um inimigo que nos impede de voar. Existe um inimigo que nos trava todas as vezes que nós nos desafiamos ao voo. Eu tinha um sonho, que não tenho mais, mas era um sonho de pular de paraquedas. Sonhava, eu tinha certo, eu era corajoso. Não, um dia eu vou pular de paraquedas tranquilamente. Mas de alguma forma, o medo tomou conta do meu coração. Acho que depois que você tem filho, né? Filho, eu acho que você pensa 2 vezes, né? Mas era algo que eu queria muito. Mas o medo hoje me impede. Hoje se alguém falar, Lucas, vou pagar um voo para você pular de paraquedas. Não, deixa quieto, não quero. E de verdade, era um sonho, eu lembro que era um sonho. O medo nos paralisa, meus queridos. Ele é um inimigo. Ele é um instrumento de Satanás contra as nossas vidas. E a última vez que eu preguei aqui na quinta-feira passada, eu falei um pouco sobre o medo e eu quero reforçar alguns pontos sobre o medo. Porque talvez o medo está te impedindo de voar. Talvez o medo esteja te travando. Esteja impedindo de você levantar os braços. Nós cantamos tantas músicas maravilhosas, tantas letras maravilhosas. Essa música mesmo, a primeira que nós cantamos, Eu Sou Livre. Corra de braços abertos, dance sem peso nos ombros. Mas aí o medo, muitas vezes coloca esse peso. O medo da acusação das outras pessoas. O medo dos pecados nossos passados. O medo, ele sempre quer tirar a nossa fé. O medo quer embaçar a nossa visão. O medo quer contrair o nosso coração, quer deixar ele entristecido, quer deixar ele sem a fé necessária para saltar de um prédio. Lógico, metaforicamente dizendo aqui, né? Nós temos que nos lançar. E essa última canção, ela fala sobre isso, de voar alto. Talvez você esteja se baseando nas notícias das demais pessoas, estejam falando para você, para com isso, você não nasceu para isso, você não nasceu para voar, esquece isso. Quantos estão aceitando a palavra das outras pessoas, e enquanto estamos aqui pavimentando essa estrada, enquanto nós estamos aqui já com as bandeiras verdes, para você pegar, levantar os seus braços e voar. Mas você talvez está ouvindo as notícias das pessoas, está ouvindo as pessoas falar assim, não, para com isso. Está baseado na velha aliança, porque a velha aliança nos prendia, a velha aliança nos prendia a lei, a velha aliança nos prendia as regras, a religiosidade. Mas eis uma nova aliança, a aliança com Jesus Cristo, que morreu na cruz, e eis uma nova aliança para você alçar voos, para você atingir realmente o céu, o terceiro céu, para você ter esse livre acesso no trono do Senhor, na presença do Pai, através da oração, através dos louvores. Por que isso? Para que tudo isso, Lucas? Eu não quero voar não, Lucas. Meu irmão, acredite no poder de um voo. O poder de um voo, você pode mudar lares, você pode mudar casas, você pode mudar traumas, você pode mudar pessoas. E é isso que Deus nos chama.
Não é para a gente cair daqui 50 metros de novo, nos mesmos erros, nas mesmas falhas, não. O objetivo é realmente voar, chegar até o terceiro céu, encontrar com coisas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Mas se nós deixarmos o medo entrar, o nosso coração vai ficar ansioso. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Provérbios, capítulo 12, 25 diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Tem muito coração deprimido. Tem muitas pessoas que vivem e só veem um lado sombrio das coisas. Não querem voar, querem viver uma vida estagnada, querem viver uma vida de quedas apenas, uma vida de tristeza. Tem pessoas que acham que tudo conspira contra ele, que existe um mal conspirando contra ele. Tem pessoas que falam: nada dá certo na minha vida, por que eu vou no profetizando? Por que eu vou começar mais um ano? Nada dá certo na minha vida. Meu irmão, deixa eu te falar algo profético na sua vida. Não é o mal que conspira contra você, é o favor de Deus que conspira para o teu bem. Veja o que diz a palavra de Deus: todas as coisas cooperam. Há uma conspiração, não do mal, mas do bem, de te fazer feliz. Veja quantas coisas já aconteceu. Olha os testemunhos que têm sido falado. Quantas coisas daí fala: nossa, mas aconteceu tudo isso para a pessoa chegar. Não, foi uma conspiração do bem, para que essa pessoa estivesse aqui na igreja, para que ela pudesse ouvir e sentir, e agora ser um agente transformador, voando. O convite de Deus é para que nós possamos alçar voos e atingir lugares altos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que mudar a nossa visão, porque o medo quer deixar a nossa visão turva, o medo quer deixar a nossa visão embaraçada, e isso atrapalha as coisas como nós enxergamos, isso atrapalha o modo da nossa vida, o modo como nós vivemos. Se nós somos baseados no medo, nós não abrimos negócio, nós não nos aventuramos, nós não tentamos coisas novas. Eu vejo o Dani Bacri, é um dos mais novos do Ministério de Louvor, baterista, e o menino é ousado, ele é corajoso. Tem hora que ele faz algumas coisas na bateria que a gente fala: calma Dani, calma. Mas existia um negócio dentro dele de ousadia, de tentar. Falei: meu, vou tentar. Tem hora que erra, tem hora que não dá certo, mas quando dá certo, e quando Deus assina, aquele som transforma vidas, transforma a estrutura do louvor, transforma a estrutura deste lugar, transforma o ambiente, porque ele não está tocando ali para ele, pelo menos é isso que todos nós ministramos aqui. Ele está tocando para ser um instrumento de Deus. É líder hoje, subindo uma célula, nós vamos começar células, terça-feira, está aí subindo como líder, porque existe uma ousadia de voar, de não ter medo. Quem já aqui, principalmente os homens, já não vestiu a roupa do Superman e não tentou voar? Que eu sei. Eu já tentei. Tenho, né, mãe? Eu tinha a roupa do Superman, um dia eu pulei lá do escorregador lá e tentei voar. Na minha cabeça eu voei, meu. Na minha cabeça de criança eu achei que eu voei. Pode todo mundo falar que não, que eu caí no chão, me esborrachei, mas eu voei. Nem que foi em 5 segundos, né? Não deu 5 segundos. Mas eu voei. Muitas vezes a gente está com os olhos embaçados e só enxergamos o lado sombrio das coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que mudar a nossa atitude. A atitude define sua altitude. A sua atitude, depois dessa semana de oração, depois da semana profética, vai definir a sua altitude. Para onde que você vai voar? Até onde você vai voar? O que você vai conquistar? Giovana falou sobre aliança. E sabe que o medo atrapalha muito a questão da aliança. Muitos não querem se comprometer com outra pessoa por causa do medo. Acho que o pastor Marinho já falou isso. Medo de ser traído, medo de trair a pessoa, tem medo de não ter dinheiro suficiente para sustentar a sua casa, não cria uma aliança com alguém porque tem medo. Tem gente que não cria uma aliança com alguém porque tem medo que o cônjuge vai morrer. Fala: não vou casar porque vai que ele morre ou ela morre.
E fica essas situações de medo. E o medo impede o compromisso, assim também é com Deus. Muitos têm medo de se relacionar, talvez você já encontrou pessoas assim. Falou, vamos para a igreja? Não. Sabe o que é isso? É um medo dela, de ser impactada, de se relacionar com Deus. Quantas pessoas se desviaram nesse meio tempo, caiu depois de 50 metros, 100 metros, caiu de novo e não voltou na igreja. E aí a pessoa não vem, não volta, por quê? Porque tem medo de cair de novo. É como se ela já estivesse colocando uma condenação sobre ela mesma. Fala, eu não vou voltar na igreja porque eu sei que eu vou pecar. Ele está colocando uma condenação sobre ele mesmo. E muitos vivem assim e perdem a oportunidade de criar um relacionamento com Deus. Um relacionamento, uma aliança verdadeira. Porque você viver em aliança realmente é um compromisso. E isso extirpa todo medo, tira todo medo. Aprendemos ontem. O relógio me desperta, mas não. Sabe o que está acontecendo essa semana, meu querido? É o alarme, é o relógio, está tocando. Eu tenho certeza que todos estão saindo dessa semana despertados. Mas levantar já é com cada um. Levantar já é com cada um. E se não for para levantar e alçar voo, é melhor nem levantar. Se não for para levantar e realmente atingir os lugares altos. E aí eu pergunto, o que está te impedindo de levantar? De alçar esse voo, de sentir algo sobrenatural no teu coração, de viver algo sobrenatural nessa igreja? O que está te impedindo de arrancar esses olhos que estão te vendo as coisas erradas, ruins, e abrir os olhos para as coisas que Deus está movendo neste lugar? Olhos de realmente esperança. Eu quero falar rapidamente 3 privilégios do voo. Rapidamente, o primeiro é a visão ampliada. Quando você voa, quando você está voando, quando você está lá no alto, você tem uma visão ampliada. Isso o Japa falou. Quando você está lá no terceiro céu, ele até subiu aqui, você consegue enxergar as outras coisas de modo diferente. Quando você está voando, você tem uma visão ampliada. A gente conhece a questão da natureza, a própria águia. Ela consegue enxergar um peixe pulando a 8 quilômetros. Só que ela só consegue enxergar voando. Se ela estiver no chão, ela não vai conseguir enxergar. Seja pelos obstáculos, ela pode até ter a visão perfeita. Ela pode até ter uma visão que alcance, mas os obstáculos, as montanhas, árvores, e isso vai impedir ela de enxergar. Mas quando ela está no alto, ela consegue enxergar um peixe a 8 quilômetros, pulando. 8 quilômetros. Eu não sei se tem daqui até lá num ponto, se tem 8 quilômetros. De tão longe que é. E a águia consegue enxergar. 200 metros de altura. 200 metros de altura. Sei lá, 2 quarteirões? Não sei. Para cima. 200 metros de altura. Ela consegue enxergar um negócio se movendo na grama do tamanho de uma moeda. A altura, voando, te dá uma visão privilegiada, te dá uma visão ampliada. Salmo... E havendo uma visão ampliada, não há lugar para o medo. Quando você tem uma visão ampliada, você não tem medo. Você se sente seguro. Segundo benefício de voar, quem voa atinge lugares seguros. Novamente a águia, ela faz o ninho dela nos lugares mais altos, nas montanhas mais altas, pela sua segurança, segurança dos seus filhotes. Ela coloca lá, porque lá não tem predador, lá nos lugares altos. Se você consegue voar, você consegue estar nos lugares altos, à sombra do Deus Altíssimo. Diz lá em Salmo 55, versículos 7 e 8. Salmos 55, 7 e 8. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Mas no versículo 6 eu acho que ele fala de ter as asas como da pomba, não é? Versículo 6.
Quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Quem tem asas, quem voa, consegue chegar nos lugares altos. Diz lá Abacuque 3,19. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me faz andar em lugares altos. Os lugares altos nos traz segurança. Aí tem aquela música do Diante do Trono, tão linda, né? Acima de todas as tribulações, acima das tentações, acima das perseguições, o Senhor nos faz andar em lugares altos. Quando você está voando, você está acima dos problemas. Terceiro e último, na verdade são 4, então são o terceiro ainda. Quem voa, renova suas forças. Sabe, meus queridos, o mundo está nos levando a um ativismo constante. Nós estamos trabalhando muito, nós estamos correndo atrás de tantas coisas, nós estamos nos cansando, nós estamos realmente desgastando as nossas forças em muitas coisas inúteis. Pensa durante essa semana quantas coisas você desgastou suas energias em coisas inúteis, em preocupações que não mudaram nada, em situações, e nós ficamos ocupando a nossa mente, ocupando o nosso coração com essas coisas. São coisas inúteis, e a gente fica querendo agir pelas nossas próprias forças. Tem sido assim, nossa mente tem procurado, muitas informações, é muita coisa acontecendo, e é um ativismo constante. Mas a palavra de Deus diz, lá em Isaías 40, versículo 30 e 31, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós estamos preocupando por muita coisa, estamos esquecendo de esperar no Senhor, e quando nós esperamos no Senhor, nós voamos. E quando nós voamos, nós somos renovados. Quero te dizer que essa semana tem corrido muita coisa na minha cabeça está 1 milhão. É jovens, é a Rede Tree, é a família, são as crianças, é o serviço, é o louvor, é tanta coisa que a gente precisa se programar, fazer, correr atrás. Nossa vida não para, e a cabeça vai ficando cansada, a mente vai ficando cansada. Mas quando nós entramos num voo, nós somos renovados, nós somos ativados para poder continuar, para poder avançar. E por último, quem voa, acessa o sobrenatural de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele, o que aconteceu? Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém. O que acontecia com Jerusalém? Ela ficou lá no alto? Não, ela descia até a terra. Quando você voa nas asas do Espírito, deixa aquele versículo lá fazendo favor. Quando o anjo te pega pela mão e pelo Espírito, um versículo, lá, não é nesse mesmo, desculpa. Ele me levou no Espírito e você vai até os lugares altos, você acessa o sobrenatural de Deus. E o que Deus está nos movendo aqui é para viver o sobrenatural de Deus, de ver a nova Jerusalém chegando até aqui, e o reino de Deus sendo expandido, e isso vai acontecer através da minha vida e da sua vida. Deus está nos movendo para o sobrenatural, para algo extraordinário. Segunda-feira eu estava orando com a Kelly, e a gente estava orando, e aí eu fui orar uma situação que a gente ora incansavelmente, todos os dias. E a hora que eu orei aquilo, eu parei assim e falei: meu Deus, a igreja tem buscado isso em 5 segundos.
A igreja tem buscado tanto, a gente já tem orado aqui, o pastor Marinho já direcionou. Todo começo de culto no domingo a gente tem orado profeticamente, pedindo cura, pedindo libertação. E que hora que nós vamos começar a ver isso acontecer diante dos nossos próprios olhos? E a hora que a gente orou por aquele determinado motivo, que era um motivo de cura, me veio isso, falei, se a gente não começar a nos desafiar a realmente a orar publicamente, a trazer um cadeirante aqui e falou, vamos orar, igreja. Vamos orar para esse cadeirante e crer que Deus pode levantar ele diante dos nossos olhos. Eu não sei se a gente não se ter essa atitude para definir a nossa altitude, eu não sei se a gente vai ver essas coisas, se a gente não der um passo a mais. O que eu vejo é que pela visão pastoral sábia dessa igreja, a pista está pavimentada. Agora o voo depende de cada um de nós. Dá medo? Tá. Quem não tem medo de chamar um cadeirante aqui, orar para ele e não se levantar, e aí, que cara que você fica? Mas eu vou dizer uma coisa, meus queridos. O medo meu está sendo muito maior de não tentar, de ficar parado, omisso, de ficar esperando. Eu estou achando que não dá mais. O pastor Marinho trouxe uma palavra que pode ser uma chave para vivermos o sobrenatural de Deus, mas pode ser uma sentença também. Mas eu peguei aquela palavra como chave na minha vida. Eu quero ter fome, eu não quero estar satisfeito. E eu creio que se você veio essa semana inteira, não é porque você está satisfeito, é porque você está com fome. E se você está com fome, eu creio que a gente pode viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que nós podemos viver o sobrenatural de Deus neste lugar. E alçar voo. E não é um voo raso, não é um voo baixo que vai nos levar para uma queda na primeira tempestade. É um voo alto para atingir os objetivos que Deus tem para nós, de enxergarmos o reino de Deus sendo estabelecido nessa terra. O que a palavra de Deus diz em Mateus 5,13? Nós somos o sal da terra. É através de nós que nós vamos contagiar as pessoas ao nosso redor. Isso tem que ser falado todo culto, todo momento. É a partir de nós, o reino de Deus vai ser expandido através de nós. Mas se o nosso voo for raso, se a nossa visão for limitada, se o nosso coração não quiser atingir lugares altos, se nós não tivermos fome, nós não vamos ver o sobrenatural neste lugar. Mas Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. A pista está pronta. É correr de braços abertos. Essa é a sua atitude. É se lançar. Você nasceu para voar. Abra suas asas. Você nasceu para atingir voos. O que está te impedindo de voar? Se é o medo. Vamos nos desimpedir do medo. Vamos deixar o medo para trás, para que possamos viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que é isso que Deus tem para nós. E eu queria te desafiar a isso nessa noite. Queria que todos fechassem os olhos e se levantasse. Se puder apagar todas as luzes, inclusive da iluminação agora, porque eu sei que talvez uma das coisas que também nos impede, o medo faz a gente ter vergonha. Se pudesse até apagar o telão, se for possível, porque eu sei que o medo impede, o medo gera vergonha no nosso coração. E o meu objetivo não é te constranger em nenhum momento, mas eu queria que você tivesse uma liberdade neste lugar, para você de forma sobrenatural pudesse voar neste lugar, você pudesse alcançar voos altos. Talvez você está baseando a sua fé na palavra das pessoas. As pessoas estão falando, não, para com isso, fica quieto aí, você não nasceu para isso. Mas eu creio que você nasceu para voar. Eu creio que Deus tem para você um voo. Se você se liberar para esse voo, se você se liberar para esse sobrenatural, se quiser dar um passo aí,
esticar bem as suas mãos, fecha seus olhos, ninguém está te vendo, não se preocupe se alguém... Meus queridos, Jesus estava praticamente nu numa cruz por você. Ele não ficou com vergonha de você, daquilo, porque ele estava morrendo por você. E às vezes nós limitamos nossa vergonha, nossas atitudes na vergonha. Não se preocupe. Fala, Senhor, eu quero voar nessas asas, eu quero acessar o sobrenatural. Eu não quero dar ouvido para as pessoas, eu não quero dar ouvido para aquilo que estão falando. Eu quero atingir o sobrenatural nessa noite. Não, eu quero fazer esse primeiro momento para a gente ativar uma atmosfera sobrenatural aqui. Eu quero que você, no seu coração, no seu alinhamento com o Espírito Santo, possa chegar até o terceiro céu agora e trazer o céu para a terra, porque nós vamos criar um ambiente de cura aqui, de libertação. Algo poderoso vai acontecer neste lugar, e não é por causa de mim, não, meus queridos, deixa eu te falar uma coisa muito importante, não é por causa de hoje. O que vai acontecer aqui não é por causa de hoje, mas por causa de tudo que está sendo construído neste lugar. Desde o ministério de intercessão que está orando durante essa semana inteira, desde a primeira abertura neste lugar do Rogerinho falando aqui, de tudo que aconteceu, de cada abertura, de cada oração. Existe uma plataforma criada neste lugar, existe um ambiente criado neste lugar. E se nós não aproveitarmos esse ambiente, essa plataforma para alçar voo, neste começo de ano, eu não sei o que pode acontecer, talvez seja a nossa oportunidade. O Japa falou sobre a oportunidade aqui. A plataforma está criada, a pista está pavimentada. É hoje, é agora. Foi uma semana inteira se preparando para aquilo que Deus vai fazer. Levante seus braços, voe.